Oi, pessoal, vamos continuar então? A gente está trabalhando sobre os trimestres da gravidez, né? Então, a gente está indo para o slide 5 e a gente está trabalhando da página 30 até 65 do livro da Maria Tereza Maldonado, Psicologia da Gravidez. Estamos falando sobre o primeiro trimestre da gravidez. No vídeo passado, a gente falou um pouco sobre essa mulher descobrir que está grávida, né? Ter a confirmação da gravidez e do fato dela comunicar a família, comunicar o companheiro, comunicar os amigos sobre essa gravidez. Então a gente falou um pouco sobre essas fantasias que vão surgir, né, nessa comunicação e sobre o fato dela se descobrir grávida, né, dela perceber que agora ela está num outro momento da vida dela. A Maldonado coloca aqui alguns sentimentos que podem estar relacionados a isso. Então ela vai falar dúvida, alegria, apreensão, irrealidade, tá? E ela coloca também, junto com isso, pode estar ligado também negação, uma certa tendência à rejeição, né? Uma certa dúvida, né? Vou dar conta, não vou... o que vai acontecer a partir de agora. Então esses pensamentos podem estar surgindo porque está ligado a um período de susto inicial, né? Um período de e agora, o que vai acontecer. E vocês percebem que isso não tem a ver propriamente com o fato dessa mulher saber sobre gravidez, né? Ou não saber. Ela tá ligado, na verdade, né? Ela tá confrontada com a situação aí de descobrir uma situação nova e papéis novos que ela vai ter que desempenhar. Então, nesse sentido, apreensão, medo, dúvida, pensamentos de toda sorte, né, vão surgindo a partir daí, porque é um período de muita novidade. Vão surgir também, isso é invariável, né, fantasias sobre se o bebê vai, de fato, permanecer durante a gestação, se o bebê vai ser saudável, se ela não vai abortar. Então, fantasias de aborto, né? Fantasias de sofrimento do bebê, fantasias de sofrimento da parte dela. Essas fantasias podem surgir, que são as fantasias mais terroríficas, dependendo da história de vida dessa mulher, dependendo do tempo que ela está engravidando, né? Dependendo do momento que ela está vivendo isso. A Maldonado coloca, interpretando aqui, que existem alguns comportamentos, inclusive, que dá pra gente pensar numa certa tendência. Mais uma vez um parênteses, tá? Não esquece, em psicologia, a gente não tem uma ideia de ser então, né? Se tal coisa acontece, então não tem uma receita de bolo para fazer uma interpretação de um comportamento. São hipóteses que são observadas através de atendimentos clínicos. Então, nos atendimentos clínicos da Maldonado, ela levantou algumas hipóteses, por exemplo, de algumas mulheres que no início da gestação negam a gestação e podem ter alguns comportamentos, por exemplo, fazer muito exercício físico, ou, por exemplo, começar a fumar muito, beber em excesso, meio que se descontrolar da saúde, ou até, né, fazer muito exercício físico no sentido de tentar manter uma condição anterior e até pode estar ligado a um desejo, né, de acabar com a gravidez. Então, não quer dizer que toda mulher que malha não deseja o filho, tá? Então, em psicologia, esse raciocínio não serve. O que eu estou dizendo é que a Maldonado observou na experiência clínica dela, que ela coloca no livro, que é muito, muito comum acontecer alguns comportamentos de rejeição. Por que algumas mulheres mudam o seu cotidiano depois de descobrirem que estão grávidas, né? Depois da notícia da gravidez. Então a ideia, às vezes, de não dar conta pode trazer junto com isso uma ideia de
de abortar ou de pôr fim a essa gravidez e de uma criança que vai estragar o corpo, ou de uma criança que vai atrapalhar o desenvolvimento da carreira dessa mãe, enfim, né? Então pode trazer sentimentos de apreensão. Esses sentimentos de apreensão podem se associar a essas situações de atividade física intensa, né? De uma vida que antes a mulher não levava com tanta intensidade. Também é comum de observar, né, de acordo com o que a Maldonado fala, uma certa tendência da mulher de sentir muito sono durante esse período. Então a hipersonia pode trazer uma interpretação também, tem vários fatores, tá? Às vezes deficiência de vitamina ou uma condição fisiológica. Isso não deve ser descartado, mas ela está fazendo uma interpretação psicológica, né, a partir da experiência que ela tem. Então, a interpretação que ela faz é que pode ser interpretado como uma certa tendência a preservar esse corpo. Então, ao contrário daquela mãe que se acaba de malhar, uma mãe que sente muito sono, que só quer ficar deitada, pode estar ligado também uma tentativa do corpo se preservar para poder segurar esse bebê que está começando a se desenvolver no corpo da mãe. E a Maldonado interpreta que isso pode estar ligado também a um comportamento regressivo, como se ela regredisse nas fases de infância mesmo, como se ela estivesse se identificando com o feto. Essa é uma interpretação que a Maldonado faz sobre o fenômeno da hipersonia, que pode acontecer também nas mães durante os 3 primeiros meses. Comum também, uma coisa que você já deve ter observado, várias mães falarem, ou você mesmo que já teve um bebê já pode ter vivenciado isso, que é o enjoo e os vômitos. Então, o enjoo e vômito estão ligados também a mudanças hormonais do corpo, estão ligados a aspectos fisiológicos do corpo. Isso é uma questão também. Por isso, tem mulheres que não vão passar por situação de enjoo, de vômito, de náusea, e tem mulher que vai sofrer muito, e assim não dá para saber. Cada mulher é uma mulher, cada gestação é uma gestação. Tem mulheres até que referem que uma gestação vivenciou muito enjoo, muito vômito, outra gestação foi tranquilona. Então vai depender de cada mulher e de cada gestação. Isso porque tem um aspecto fisiológico. A Maldonado interpreta isso como uma tendência a uma aceitação mental, né? Então a gente sempre pensando que o psicológico e o fisiológico estão interligados. Então, do ponto de vista psicológico, uma oscilação entre rejeição e aceitação. Então, o vômito, a náusea pode estar ligado ao medo, né? Ligado, por exemplo, àquilo que não está digerindo bem, que ela está tentando aceitar digerir, mas não está conseguindo digerir direito. Então, com muito medo, quando a gente tem medo, não dá um embrulho no estômago, né? Então é como se essa mulher estivesse vivenciando isso também, uma situação de medo, de ansiedade. Quando a gente tem ansiedade, a gente não consegue também digerir muito bem os nossos alimentos. Então pode estar ligado a essa sensação de ansiedade, de medo, que faz com que a mulher produza também enjoos e vômitos. Esse do ponto de vista emocional interligado com o do corpo. Também você já deve ter ouvido também falar, ou você já deve ter sentido também, você que teve um bebê, o desejo por algumas comidas e rejeição de outras. Então, às vezes desejar comer do nada, né, uma comida específica, pastel de abóbora às 3 horas da manhã, sabe? Então, assim, do nada querer comer uma comida específica, ou sempre gostou de uma determinada comida, mas odiar aquela comida durante o período da gravidez. Isso pode estar ligado tanto a aspectos fisiológicos, mais uma vez falando, como a aspectos emocionais. Do ponto de vista emocional, também pode estar ligado a uma carência da mulher e insegurança.
numa tentativa dela de chamar a atenção de quem está do lado dela para que providencie esses alimentos, para que dê atenção para ela. Então, quanto mais insegura ela tiver, mais chance ela tem de trazer, de sentir, né, tanto náusea como vômito e tanto esses desejos, né, de que ela possa ser satisfeita, né, na vontade dela de comer pastel de abóbora às 3 horas da manhã, né, ou comer, sei lá, alguma coisa muito estranha a qualquer hora do dia. Então isso, esse desejo de se alimentar está ligado também a uma certa carência, uma certa tendência a chamar atenção, de acordo com a interpretação da Maldonado. Tem uma questão também da carência nutritiva, que eu falei do ponto de vista fisiológico, né? Eu dei até o exemplo aqui, algumas mulheres, por exemplo, comem barro, né? Então essa vontade de comer coisas diferentes pode estar ligada também a uma carência nutritiva que o próprio organismo associa com aquele alimento que está faltando. Então, se vem um pensamento estranho, é bom observar do ponto de vista fisiológico o que está acontecendo, porque o organismo da mulher está com muitas modificações, então tem um abalo aí que precisa suprimir, né, a carência de vitamina e também suprimir a carência afetiva que ela pode estar vivendo e que ela demonstra na vontade dela, no desejo. Pode acontecer também, e isso acontece muito, um aumento de apetite. Então, você deve ouvir muitas mulheres falarem, por exemplo, que sentiram muita vontade de comer tudo, comer até a janela e a porta. Principalmente em tempos de quarentena, né, se a gente for pensar, porque essa voracidade está ligada a um aspecto regressivo dessa mulher. Um aspecto de que ela precisa alimentar esse feto, um aspecto de que ela precisa cuidar desse feto, e isso traz muita ansiedade. Então, tudo que a gente falou até agora está ligado à ansiedade. Então, enjoo, náusea, vômito, ansiedade, desejo de comer coisas diferentes, ansiedade para mostrar que tem atenção, para tentar ver se está tendo atenção das pessoas, e também o que a gente falou, aumento de apetite, sono, tudo isso está ligado também a uma certa ansiedade. Se você for observar, mesmo quando você não está gestante, se você está ansioso, geralmente isso muda a sua forma de se alimentar, você tende a querer comer mais, você tende a sentir ou mais sono, ou ficar mais ligadão, mas mais cansado. Não é? Isso altera também a digestão. Então, na gestante, além dela ter um aspecto fisiológico, também a ansiedade, mulheres mais ansiosas, com mais medo, né, com mais dificuldade de se adaptar a essa situação, podem vivenciar essa certa somatização. Então, tudo aquilo que acontece no corpo a gente chama de somatização. Então, é uma certa somatização interligada com o aspecto fisiológico. As oscilações de humor, e quem convive com uma gestante ou quem já gestou um bebê sabe, tende a oscilar o humor. Essa oscilação de humor, ela pode estar interligada também a essa angústia e essa ansiedade, oscilando-se com alegria, com uma certa experiência de estar sendo vitoriosa, porque está conseguindo fazer alguma coisa, por exemplo, está conseguindo gerar um bebê, está conseguindo passar por uma nova fase da vida que usualmente, né, é algo que tem que se pensar, que é algo que modifica a estrutura da vida, a estrutura dos dias dessa mulher, né, dos planejamentos da vida dela. Então, traz um misto de alegria e medo. Então, né, esse misto de euforia e de medo pode acontecer. Então, pode ser que tenha dias que ela esteja muito sensível, e aí o pai que convive junto, né, a família que convive junto pode vivenciar isso junto com ela. Eu coloquei aqui também que isso tudo também pode ser, de certa forma, vivenciado junto ao pai, né? Então, o pai da criança também pode passar, e isso é muito
considerável que aconteça, né? Razoável mesmo, que ele possa vivenciar também esses momentos de altos e baixos, né? Essa dúvida se vai conseguir dar conta, se não. É que as mudanças hormonais, as mudanças fisiológicas não vão acontecer no homem, mas do ponto de vista emocional, pode ser que ele tenha uma ligação tão forte e uma implicação, ou seja, tá tão interligado, tá tão fazendo parte da vida dessa mulher e dessa criança que vai surgir, que é o filho dele, que ele pode também viver esses momentos de mudança de humor, né? De dúvida se vai conseguir dar conta, se não vai conseguir, de medo de não conseguir sustentar a criança, de medo de não conseguir cuidar da criança, de não conseguir ajudar a mulher, ver ela com vontade de comer alguma coisa diferente, não tem dinheiro para comprar ou não tem condição de encontrar. Então, tudo isso pode trazer muita angústia também para esse homem. Então, essas situações de mudanças de humor também podem ser muito observadas nos futuros pais, tá? No próximo vídeo a gente vai trabalhar o segundo trimestre e daí em diante a gente vai falar o terceiro trimestre. Então, a partir dos 3 meses, dos 3 aos 6, a gente vai trabalhar no vídeo que vem. Até daqui a pouco. Tchau!